Existem situações que quando nós administramos um imóvel, que nós vamos lá com o proprietário e este imóvel, aparentemente, ele não apresenta nada, né? Mas, e tem algumas situações que ele vai surgir naquele período que o imóvel está sendo alugado, que está sendo usado pelo locatário. Aí abre-se assim uma dúvida que quando esse proprietário trouxe para nós, será que houve uma dedetização? A gente não sabe, porque ele não falou nada, ele não comentou nada, né? E também, como também pode acontecer que aquele cupinzinho, ele está ainda trabalhando lá dentro, né? Lá dentro daquela madeirinha. Tá falando do cupim, que é o bichinho que se alimenta da madeira. Que se alimenta da madeira e que quando ele larga, às vezes tem aquelas, as pessoas confundem, tem cupim. Às vezes acontece que o inquilino está lá dentro daquele imóvel, ele me chama, tem cupim, eu vou lá e dou uma olhada, sabe? Aí elas confundem, porque o cupim é aquele que quando ele larga, é tipo uma bolinha, assim, uma bolinha. Muitos dizem que é o cocôzinho dele, mas eu não sei se realmente é o cocôzinho dele, porque do cupim em si, da parte genética do cupim, eu não conheço, não sei. Não estudei sobre isso. Na verdade, isso, isso pouco influencia para nós, né? Pouco influencia são as consequências. Então, é aquelas bolinhas, né? E também as pessoas confundem com aquele pozinho que tem, às vezes, que geralmente o cupim inicia no imóvel, nas portas, nos rodapés, no marco da porta, né? Então, assim, aí às vezes a pessoa não abrir e fechar aquela porta, às vezes cai uma poeirinha e eles acham que é o cupim, mas nem sempre é o cupim. Eles dizem que aqui no sul, a gente fala que é tipo uma broca, né? É uma broca, é um bichinho que ele vai também, ele come e larga um pozinho, né? Ele destrói sim, aquele pozinho é a própria madeira realmente, né? Porque ele tá ali comendo. Então, mas daí quando se junta as duas coisas, a gente tem que ficar bem antenado, né? Realmente. Sim, porque daí na hora que aparece, na hora que se evidencia isso, já vai gerar uma pequena confusão. Por quê? Se tu não sabe quando que começou, isso, já abre-se uma dúvida. A dúvida para saber, de quem é essa responsabilidade? Sim. Do proprietário ou do inquilino? Eu já tive imóveis que o inquilino entrou, foi feita a vistoria, não tinha nada, né? Então ele ficou lá 1 ano, 2 anos no imóvel e depois começou a aparecer algumas... Principalmente aqui na nossa região, que é uma região que tem muito cupim, né, Lúcia? Tem, porque também às vezes as pessoas vão deixando, só passa assim, eles dedetizam, né? Eles fazem uma dedetização, às vezes eles fazem, nem contratam empresas, né? Mas eles mesmos fazem assim, a própria pessoa faz, né? E se bem que hoje em dia nós temos aí alguns produtos, né, que as pessoas, só que o imóvel tem que ficar fechado alguns dias para poder realmente fazer um trabalho legal no caso do cupim, e também porque ele também é tóxico, né? Então o imóvel tem que estar desocupado. O ideal com relação ao cupim é quando a pessoa faz a construção, seja uma construção totalmente de madeira, ou então talvez não precisa ser totalmente de madeira, pode ser de alvenaria, mas que tenha as portas, que tenha alguma parte da construção que tenha madeira, ela já se prevenir a respeito disso. Sim. Esse é o melhor dos mundos, né? O ideal é que a pessoa fez a construção, antes de realizar a pintura, ela já tem que ir lá e fazer o tratamento. Isso, tem um bichinho aqui, nós estamos embaixo de uma árvore, o bichinho caiu, mas não vamos matar o bichinho. Já vai fazer o tratamento da madeira. Isso. E aí, é claro que não é só esse tipo de tratamento que existe. Existe também o próprio tratamento da madeira antes da construção.
né? Que é aquele que eles falam de madeira tratada. Eu estou falando aqui no melhor dos mundos. Isso, no melhor né? dos mundos. É. O melhor dos mundos é o quê? É a pessoa realmente, a pessoa que, o proprietário, né? Que vai construir, ou nem sempre, não precisa ser o proprietário, pode ser a construtora, que vai construir esse imóvel. E aí, independente de ser para locação ou não ser para locação, né? Mas o melhor dos mundos é já ter isso em mente. E se não tem a possibilidade de usar uma madeira tratada, que aí a gente vai ter um período maior de tempo que vai evitar, né, essa contaminação por cupim precoce, não sei se precoce, mas assim, vai demorar um pouquinho mais para o cupim chegar naquela madeira, porque se a madeira foi tratada, ela vai ter um período X de garantia, Sim. onde aquele produto está naquela madeira e que vai evitar a contaminação por cupim, né? Ou então, se a madeira não é tratada, aí tem esses outros produtos que a Lúcia falou, que também dá para ser usado. Então, o melhor dos mundos é isso tudo já no momento que faz a construção. Esse é o melhor dos mundos. Isso. Só que não é o que acontece normalmente. Não, porque também vai envolver o custo, né, para quem vai construir. As pessoas, quando vão construir hoje, se começam a construir do zero, elas, claro, hoje nós temos diversos materiais no mercado, né? Hoje, em defesa da natureza, para não estar colocando aí madeira de lei, né? Que hoje também é crime isso, né? Então, mas assim, geralmente as pessoas colocam, as madeireiras fazem de madeira tratada. Às vezes, claro que daí esse preço vai sair mais caro. Sai um pouquinho mais caro. Vai sair mais caro e o custo aumenta para a construção. Só que aí o custo da manutenção também é menor. Sim, mas geralmente as pessoas não pensam assim, que o custo da manutenção é menor. Né? Então, e a incomodação também depois da locação vai ser menor. É isso. Mas daí tem assim, nós temos as opções hoje da madeira, né? Dessas madeiras tratadas ou não tratadas, né? Das pessoas, claro que o custo vai ser elevado. Mas nós temos hoje em dia também aquelas empresas hoje que elas já fazem, eu não sei como é que é o nome daquele material, que uns dizem que é material prensado, né? Que ele passa por um processo que o cupim está no mercado agora já, né? Tem algumas construtoras que já estão usando, tem algumas pessoas no construir, elas colocam lá, que já vem aquela parte do rodapé junto com o marco, né? E a porta, tudo junto, né? Isso é uma coisa nova no mercado e nós não estamos ainda lidando com os problemas em si dessa situação. Desse rodapé que vem, o marco e a porta. Eu até acredito, Lúcia, que futuramente a gente vai ter cada vez mais opções de substituição da madeira. Substituição né? da que madeira. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, uma equipe da mesma cadeira que eu fazia de desenvolvimento, eles estavam fazendo um projeto em cima de uma madeira feita através de plásticos. Olha só, de polímeros. Interessante. Então, né? era um material que ele se assemelhava muito à madeira, fazia Sim. toda a resistência, tudo que a madeira podia proporcionar, só que ele não era madeira, era basicamente plástico. Sim. Né? Então, eu acredito que futuramente, cada vez mais, a gente vai ter outras opções. Sim. Né? Só que não sim. é o caso aqui que a gente está falando também. Sim. Então, tem pessoas que já estão, no caso de forro, também estão usando aquele acartonato, né? Que em vez de colocar o forro de madeira, colocam, não sei qual Existem várias possibilidades. Né? Faz pouco tempo que eu fui também fazer uma avaliação para uma casa que estava entrando para mim na imobiliária para venda. A pessoa, em vez de ele colocar madeira, ele colocou os rodapés, ele fez o acabamento do próprio piso, ele cortou, né? Mandou cortar, que hoje eles cortam, fica tudo bonitinho, parelhinho, né? E ele colocou as portas internas, todas internas, com vidro, em vidro também, né? Então, como é que as pessoas vão lidar com isso, se isso vai ser prático ou não vai,
ou se isso... É assunto tudo para isso outro vídeo. é assunto para outro vídeo. E também assim, ó, nós temos que esperar ver como é que o mercado realmente vai responder para isso, porque a gente, quando se fala em garantia, hoje em dia, como é que a gente pode dar uma garantia de uma coisa que aquilo ali não vai... É preciso o tempo passar para a gente ver como é que aquilo ali vai responder pelo uso, né? Então, mas voltando ali os bichinhos, né? Porque cá para nós, os bichinhos, eles incomodam, eles irritam. Eu já tive até problemas, alguns inquilinos, quer dizer, um inquilino uma vez que ele resolveu desocupar o imóvel, né? Sim, imagina. Porque esse imóvel, ele era totalmente mobiliado e foi assim... Pensa só no trabalho para limpeza, né? Porque não é só a questão das bolinhas, né, que a Lúcia falou. Sim. Mas também chega uma época do ano, eu não sei qual é a época, que eles também estão em acasalamento. Sim, é o verão, né? Porque ele convive num ambiente que quanto mais calor tiver, mais ele desenvolve, né? Isso. E aí nessa época eles soltam as asas, né? Sim, eles dizem assim, a revoada. Então nós temos aqui muita casa de praia, alguns apartamentos, né? Que os móveis são todos sob medidas, né? Então, esses cupim, aí eles dão essa revoada, tem muita gente que resolve até desocupar devido. Sim. Porque o proprietário vai lá, ele dá uma mascarada, né, naqueles cupizinhos. Às vezes, né, eu lembro desse inquilino que uma vez ele entrou, o imóvel era totalmente mobiliado. Claro que a gente via que algum lugar ainda tinha alguns resquícios, claro, porque daí puxava uma gaveta, vinha aquelas bolinhas, né? Então sabia-se que tinha cupim. Mas também tinha algumas gavetas que a gente puxava e tinha aquele cheiro forte ainda do próprio lá que eles dedetizaram aqueles móveis sob medidas, né? Então, só que a pessoa entrou porque devido aos móveis que eram sob medida, e só que ele não ficou pouco tempo e com razão, porque aquilo foi invadindo. Eu não me lembro se foi perto do verão que ele entrou dentro desse imóvel que era sob medida, e a Gia ainda nem trabalhava comigo. Então, assim, ó, puxava a pia, aí a pia, lá vinha tudo aqueles, nos talheres. Aí era uma coisa, as roupas, ia puxar, né, a roupa. Então, tava tudo... É um desconforto. É um desconforto, né? Então, a lei, aí Lúcia, ele pode desocupar este imóvel? Claro que pode. Porque nós constamos na vistoria que tinha alguns vestígios, né? Porque nós constamos que tinha alguns vestígios de cupim, mas que aí ele mostrou através de foto e nos chamou lá e mostrou para nós, né, que realmente isto estava incomodando, né? Tanto ele quanto a esposa, né? Porque sabe, nós mulheres, né? A gente gosta de coisas caprichosas, né? Tem que estar tudo limpinho. Puxar uma roupinha, né? Puxar uma roupa, ou então uma toalha de louça para secar as louças, e tu vem assim, sacode primeiro o cupim, e aquelas bolinhas irrita realmente no chão, né? Mas eu ainda acredito que o pior são as asas, né? Porque tu imagina tu limpar uma casa... E depois ela já, logo em seguida, porque... Eu na minha casa de praia eu tenho, mas tem época, no verão mesmo, na revoada dos cupim, eu não consigo ficar lá dentro da casa, né? Porque tu limpou e daqui a pouco já tá sujo. Já tá tudo sujo de novo. E daí, o pior que daí com o calor, aí tu quer ligar um ar-condicionado, o ar-condicionado tudo bem. Mas se tu liga os ventiladores, os ventiladores é a coisa mais linda do mundo, né? Daí... Começa, à noite mesmo é uma revoada prateada, né? Porque daí começa, quer ver se Eu acho que é no comecinho ali do anoitecer que isso, eles também... Isso, e daí tu não consegue, né, esquentar uma comida, colocar uma comida na mesa, aquilo tudo, vai se tornando assim muito desconfortável realmente. Aí, voltando a esse inquilino, claro, quando o imóvel, nós lá fizemos a vistoria, tudo bem, eles assinaram a vistoria, mas eles não deram o tempo de colocar na prática esse desconforto, né, deles, né?
Então, em seguida, de certo, eu não lembro, foi mais no verão, eu tenho uma vaga lembrança que foi mais perto do verão, e que isso ficou insuportável. Daí o que eu tive que chamar o proprietário? Claro que o proprietário, o imóvel estava alugado, né? Ele queria que mantivesse o inquilino, mas só que a lei nessa hora protege o inquilino, porque tem as provas ali. Né?